Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. O programa de hoje é sobre o Carnaval e a sugestão foi de Holanda Bonfim. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que, se gostar do conteúdo, deixe um like, deixe um comentário. Se você estiver ouvindo pelo podcast, depois passe pelo YouTube para fazer a sua participação. E antes ainda, vamos às notas e comentários. O comentário que eu vou ler de hoje esse é outro comentarista assíduo, como eu falei no outro programa, a gente tem pessoas muito participativas no canal. Um deles é José Newton Rodrigues. Ele sempre traz comentários ótimos. Dessa vez, ele disse o seguinte: realmente grandes vultos com atuação relevante na história dos municípios, estados e até a nível de país não recebem o verdadeiro reconhecimento. Pior, às vezes são esquecidos. Graças ao trabalho de pesquisadores como você, ressurgem das cinzas para o deleite de todos os apaixonados pela história da nossa querida pesqueira. Forte abraço. Um abraço para você também. Obrigado pelos seus comentários constantes. São sempre muito bons e eu tenho que concordar com você. Muita gente teve uma participação relevante na história, como você bem disse, deveria ter marcado esse passado, mas muitas vezes por culpa nossa de não cultuar suas memórias, seus nomes simplesmente desapareceram. Alguns são pouco lembrados e outros completamente desconhecidos. E a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para tentar fazer a nossa parte, para tentar trazer a memória dessas pessoas, trazer a história de Pesqueira para a roda. Então faça como José Newton. Se inscreva no canal, participe, deixe um comentário. A gente vai tentar ler aqui os mais relevantes para o momento. Esse aqui ele fez no vídeo no PH 29, que foi sobre o fundador de Simbres, que é um esquecido em Pesqueira. Agora você já deve ter se inscrito no canal, deixe um like aí se gostar do conteúdo e vamos lá, vamos começar o programa. Pesqueira sempre teve a força maior do seu carnaval nas ruas. Se a gente parar para pensar que o Clube dos 50, que foi um grande clube que realizou grandes eventos de carnaval em Pesqueira, ele surgiu no começo da década de 30 e que anos antes, décadas antes, na verdade, alguns blocos de troças já dominavam as ruas de Pesqueira, já desfilavam pelas suas praças, como, por exemplo, o Emboca, a Troça do Pirão, o Juvenil, os Marujos, o Botijão Misterioso, os Amantes da Lua e outros, né? No começo do século XX, eles já estavam nas ruas. Aí a gente tem uma ideia dessa força. A gente precisar uma data para o início do carnaval na cidade é muito difícil pela espontaneidade que a festa tem. É uma festa muito popular que nasce das pessoas de forma muito espontânea. Então a gente achar a data na qual o Carnaval de Pesqueira começou é quase impossível. Mas a gente já percebe que no começo dos anos de 1900 já era um evento bem organizado, porque em 1908 a gente já localiza uma programação carnavalesca já aparentemente consolidada. Naquele ano, em 1908, desfilaram nas ruas um bloco estreante, que era o Emboca, mas também os já consagrados aparentemente, Amantes da Lua e o Zé Pereira. Essas duas últimas agremiações ainda hoje muito famosas. A maioria de nós, eu acredito, que já ouviu ou já usou o termo Sábado de Zé Pereira, que é o dia que tradicionalmente abre o carnaval. Zé Pereira originalmente era, na verdade, um jeito de você fazer uma folia. Consistia basicamente num aglomerado de pessoas saindo pelas ruas, tocando tambores e fazendo festa. Essa tradição veio de Portugal, se espalhou por alguns lugares do Brasil, inclusive veio parar em Pesqueira. Em alguns lugares ele conta com os bonecos gigantes, como aqui também é tradicional. E assim como em outros lugares, era o Zé Pereira que a gente considerava que abria o carnaval. Tanto é assim que a gente costumava dizer, acho que vocês vão lembrar, que a gente, quando estava próximo do carnaval, a gente sempre dizia sábado, já é sábado de Zé Pereira. Era o jeito de marcar que o carnaval estava para começar. Já os Amantes da Lua, apesar de algumas ausências, é também um bloco, né, de bastante tradição em Pesqueira.
Apesar do tempo ter feito seu nome ficar um tanto apagado, um tanto esquecido, o seu grande símbolo era o capitão 107, o seu Tuti, o Antônio de Melo Muniz Falcão. Chegava dezembro e ele já começava a ensaiar os Amantes da Lua. Dizem que era uma grande figura. Sobre ele, Aloysio Falcão escreveu uma crônica bem interessante, curta, mas bem interessante, no livro Pesqueira Secular, em 1980. E ele diz assim, num trecho: em plenos 3 dias de frevança, no auge, lá vem o 107, naquele porte magro, enxuto, sapato de tênis, luxuosa fantasia de Pierrot, a saracotear frente às fileiras do vistoso conjunto. Dizem que seu Tuti se transformava durante o carnaval. Ele virava meio que um personagem e passava assim o período de Momo. E quando a festa acabava, quando tudo passava, ele voltava à realidade, à sua vida pacata, à sua vida normal. De fato, parece ter sido uma figura bastante interessante. Em 1909 surge o Bloco das Cambindas Velhas, fundada por Pedro Lopes da Costa. Ele teria visto um movimento, um grupo desse tipo em Recife e trouxe a ideia para a Pesqueira e estreou no Carnaval, justamente de 1909. Sempre foi parecido com o que é hoje, um grupo de homens homens vestidos de mulheres, saindo pelas ruas. Ele agregou um estandarte com uma boneca, com uma calunga, como a gente chama. Atualmente eles saem com um vestido branco com detalhes de vermelho, fitas, um chapéu de palha, uma indumentária que chama a atenção. As Cambindas Velhas têm um valor cultural e história muito rica, muito grande, muito maior do que a maioria de nós pensa. Em 2001 chegou a ser usado, o grupo chegou a ser usado como símbolo do Carnaval de Pesqueira, depois foi mudado, não vem ao caso agora essa história, mas é isso. E a gente precisa, o povo precisa saber da força cultural que contém no Bloco das Cambindas Velhas. É muito maior do que a gente pensa, é muito importante para a Pesqueira. Talvez por uma falta de divulgação, uma divulgação maciça dessa história, a gente acabe não conhecendo a força que as cambindas têm. Mas tem força, e tem muita força cultural ali. Em 11 de janeiro de 1938, uma reunião entre José Celestino de Alencar, o famoso Caboclo da Baixa, Francisco Barbosa do Amaral, o famoso Chiquinho Amaral, e Vicente Febroni, que era um violonista, culminou com a fundação do Lira da Tarde, aquele que se tornaria o maior bloco carnavalesco do interior de Pernambuco. Dificilmente, quando a gente fala em Carnaval de Pesqueira, a gente não pensa em primeiro lugar no bloco Lira da Tarde. Essa é a verdade. O Lira acaba sendo uma grande convergência carnavalesca em Pesqueira. Você pode sair no bloco na troça que você quiser, que você preferir. Mas quando o Lira passa, é praticamente inevitável você não seguir atrás. É um movimento muito democrático. É sem dúvida o mais popular, o do maior sucesso de todos os tempos em Pesqueira no quesito carnaval. E é também certamente um dos maiores de Pernambuco. E eu acho que é o maior do interior. Sem o Lira da Tarde, o Carnaval de Pesqueira não dá pra gente dizer que é o mesmo. Porque o Carnaval foi se moldando com o tempo, foi se adaptando. Ele foi se adequando ao jeito que as pessoas vivem. Ele foi sendo aceito e foi consolidado em um formato. Então eu acho que dá pra gente dizer que sem o Lira da Tarde, o Carnaval de Pesqueira definitivamente não é o mesmo. Ele pode continuar bom, ele pode continuar famoso, emblemático, mas sem o Lira da Tarde, ele jamais será o mesmo. Algumas dessas agremiações que eu citei, mesmo no começo da sua história, tinham seus clubes, suas sedes e realizavam algumas festas carnavalescas. Mas a popularidade de festas em clubes, ela realmente começou com o Clube dos 50 no começo da década de 1930. E depois, no fim da década de 40, a coisa se ampliou mais com a fundação do clube Os Radicais. Clubes completamente diferentes, clubes que a história nos mostra que eram antagônicos entre si. Fizeram muito sucesso com seus bailes de carnaval, muito mesmo. Foram bailes muito populares, bailes com formatos diferentes, com perfis diferentes. Que quando a gente for falar da história dos clubes, a gente deve entrar nesse assunto. Foram bailes muito populares, mas hoje nenhum desses clubes existe mais.
Não existe mais festas de carnaval como havia no auge dessas duas associações. Mas vejam só o que eu disse lá no começo do vídeo. A festa de Pesqueira, o carnaval de rua, continua mais forte a cada dia. É mais forte do que nunca, provando que a grande força do carnaval de Pesqueira está nas ruas, porque é o povo quem faz. Bom, esse é meu resumo sobre o começo da história do carnaval em Pesqueira, e minha ideia foi justamente essa. A sugestão foi de Yolanda Bonfim, mas eu escolhi falar sobre o começo da história do carnaval na cidade. Isso só para começar. O tema a gente vai voltar a ele, pelo menos uma vez por ano, ou pontualmente quando o assunto carnaval puder ser encaixado. Esse é o segundo ano consecutivo que a gente não tem o carnaval em Pesqueira, 2021 a gente não teve, 2022 novamente não tivemos, mas se tudo der certo, em 2023 o carnaval volta, porque Pesqueira sem carnaval realmente não é a mesma cidade. É isso. Uma das fontes que eu usei para pesquisar, para fazer o roteiro desse programa, foi a dissertação de mestrado de Jeanine Calixto Lacerda. Ela fez uma pesquisa muito boa aqui em Pesqueira, fez entrevistas com pessoas ligadas ao carnaval também. Em resumo, a dissertação dela é sobre as cambindas velhas de Pesqueira, um material muito rico. Certamente, quando a gente for fazer alguma coisa, algum artigo que seja, algum texto, algum programa especificamente sobre as cambindas velhas, essa vai ser a principal referência. Quem quiser se aprofundar nesse tema cambindas velhas, e como eu falei, a gente deve conhecer mais sobre a força que as cambindas têm. Eu vou deixar o link dessa dissertação para vocês baixarem e lerem se quiserem do material, Deixar o link para vocês baixarem a dissertação de Jeanine Calixto Lacerda. Quem quiser se aprofundar, eu acho que deve ler, porque vale a pena. A gente tem que fazer nossa parte, Não se assustem, é uma dissertação de mestrado, mas eu achei de fácil leitura, Às vezes a gente se assusta com esses trabalhos acadêmicos, mas a linguagem que ela usou, embora seja uma linguagem técnica, porque tem que se atender aos padrões, mas ficou um trabalho, talvez pelo tema, o tema, pelo interesse, o tema de ser de interesse nosso, do pesqueirense de forma geral. Então eu acho que ficou uma leitura bastante prazerosa. Bom, então é isso. Se inscrevam no canal, tá bom? Eu esqueci de pedir, mas se inscrevam no canal. Eu pedi para vocês deixarem um like, fazer um comentário, mas eu tenho que pedir, se inscrevam no canal para a gente fortalecer a história de Pesqueira. Então, até a próxima.